Boa tarde, pessoal. Aqui mais um vídeo do blog Excel com você, onde aqui eu quero apresentar para vocês o que é que a gente consegue fazer com Excel, né, em diferentes funcionalidades. E aqui a gente vai ver um sistema que foi desenvolvido para um salão de beleza infantil, o Salão Nota Kids Cabeleireiros, lá na cidade de São José dos Campos. É um salão muito renomado, lá um salão de beleza infantil, onde as crianças vão lá, assistem Discovery Kids, brincam nos brinquedos. Fica na Avenida Ademar de Barros, número 1545. Quem tiver crianças aí, é interessante conferir, tá? Telefone 3922-7212. Bom, o que acontece? O proprietário do salão, o Carlos, ele me falou que ele vem procurando um software, um sistema para o salão dele já faz mais de 10 anos. Ele já tem o salão há mais de 15 anos e ele não encontrou nenhum software que atendesse às necessidades dele, né? Ele é um empresário que preza a qualidade no atendimento, satisfação dos clientes, e ele tem algumas estratégias diferenciadas para a fidelização desses clientes, né, e também para boa gestão do seu salão, e ele não encontrou um software que atendesse às suas necessidades específicas. E a partir daí a gente teve várias reuniões e fiz todo o levantamento de necessidades e desenvolvi um programa específico, um sistema específico para o Salão Nota Kids, e aqui que eu vou apresentar para vocês, tá, pessoal? Esse salão, esse software, é importante ressaltar, ele é um sistema que ele foi desenvolvido em duas partes, tá? Ele tem a parte só de cadastro de clientes, de funcionários, de agenda, onde pode visualizar histórico de clientes, e também de emissão de lista de avisos ou lista de aniversariantes para fazer alguma ação de marketing e de fidelização, de relacionamento. E tem a segunda parte, que é a parte do caixa, tá? Que é onde, no caso do Salão Nota Kids, só o empresário vai ter o acesso, para que nenhum funcionário possa ver o quanto o outro está ganhando ou o desempenho do salão como um todo, tá, pessoal? Vamos lá, então. Bom, pessoal, então aqui a gente tem alguns, está dividido em alguns itens aqui dentro desse primeiro software, né? A gente faz o cadastro de clientes. A pessoa tem a possibilidade de cadastrar funcionários, visualizar a agenda de cada funcionário, inserir o cliente na agenda, depois visualizar o histórico e também emitir as listas de aviso a ligar ou aviso de aniversariante para mandar algum cartão de feliz aniversário e tudo mais. Bom, vamos ver. Aqui a gente fez com botões, tá, pessoal? São botões atribuídos a macros aqui, na programação em VBA, para que a gente pudesse desenvolver esse sistema e atender as necessidades do empresário em poucos cliques que a gente consegue fazer aqui dentro do Excel, tá? Então, se a gente vier aqui no menu Cadastro de Clientes, essas informações foram levantadas por parte do empresário, que ele gostaria que tivesse no sistema dele, tá? Onde aqui a gente coloca, bom, vamos fazer um teste aqui, eu vou colocar o cliente Tomás Teste, né? Data de nascimento, se quiser coloca qualquer data de nascimento, permite ligar depois de quantos dias, né? Como eu falei, esse empresário que preza a qualidade no atendimento, fidelização dos clientes, ele quer que que ele gostaria que tivesse no sistema e que tem, que o sistema avisasse para o funcionário ou para ele um número X de dias depois da última visita desse cliente. Para quê? Para que ele ligue para o cliente e fale, olha, Tomás Teste, é, chegou no seu tempo, quer cortar o cabelo de novo? Então a gente marca, tá? Então, por exemplo, aqui no caso, o cliente Tomás Teste, ele disse que pode ligar para ele 30 dias depois do, do último corte de cabelo dele, tá, pessoal? Aqui essas outras informações eu não vou preencher para a gente não perder tempo aqui, tá? Então aqui a gente tem duas opções, tá? Apenas cadastrar cliente ou cadastrar cliente e já agendar o horário desse cliente, tá? Então aqui vou só cadastrar o cliente e aí a gente vê que funcionou, e aqui embaixo a gente tem último cliente cadastrado, ele avisa para a gente quem foi. Cliente Tomás Teste cadastrado com sucesso. Perfeito? Ok. A gente clica aqui e voltar ao menu. Aí vamos agora ir na parte de cadastro de funcionários, tá, pessoal?
Então, o cadastro de funcionários, a gente clica no menu aqui, mesma, o mesmo esquema do cadastro de cliente, onde a gente preenche as informações do funcionário que a gente quer cadastrar, aqui onde a gente coloca percentual de comissão também, se for o caso do salão de beleza ou não. Aqui no caso do salão Nota Kids, ele paga comissão para os seus funcionários, então aqui ele gostaria que tivesse o percentual de comissão. Tá? É isso, só clicar aqui no botão cadastrar funcionário, ele já está cadastrado. Vou voltar ao menu para a gente ver as outras opções do programa, certo? Certo, pessoal, agora vamos observar o menu, a parte de agenda, né, onde a gente pode inserir os clientes na agenda, visualizar como estão as agendas de cada funcionário, a agenda de cada funcionário específico, também fazer um comparativo com outros funcionários. Tá? Então, clicar no menu aqui, visualizar a agenda, tá? Onde aqui a gente, ele aparentemente, ele talvez possa não parecer tão funcional, tá, pessoal, mas aqui ele atendeu bem a necessidade do empresário, onde a gente tem a seguinte forma. Vamos ver primeiro aqui embaixo, essa parte da agenda, depois a gente vê esse menu aqui em cima. Tá? Aqui a gente tem praticamente duas agendas, tá, pessoal? A gente tem uma agenda que é a agenda principal, tá? Principal no sentido de que é onde a gente consegue observar o nome do cliente que está marcado na agenda e o valor desse serviço que está agendado, tá? E aqui a gente tem que ter selecionado um funcionário específico. Aqui são faixas de 15 em 15 minutos, tá? Então, tem aqui escrito, favor selecionar o funcionário para visualizar a agenda. Tá? E aí, a gente começou aqui de 7 horas da manhã até as 11 da noite, tá, pessoal? A gente pode ter a faixa até de início 10h45 da noite. Tá? E ao lado, pessoal, a gente tem a agenda, um comparativo, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem a agenda de 1º de março, que é o dia que está selecionado, de todos os funcionários. E automaticamente, quando a gente cadastra o funcionário lá no menu, ele já configura essa agenda aqui, tá? Então aqui a gente tem as mesmas faixas de horários e a gente tem todos os funcionários para a gente ver a agenda de todos os funcionários em um quadro só, tá, pessoal? Só que aqui a gente não tem o nome do cliente que está cadastrado e nem o valor, só tem um xizinho. Então, por exemplo, aqui o funcionário Carlos, ele tem um cliente que está pegando das 7h15 até as 7h45, né? Que aqui são faixas de horários de início, e como a faixa de 15 em 15 minutos, então, por exemplo, aqui vai das 7h15 às 7h30, 7h30 às 7h45, 7h45 às 8h, 8 até 8h15, por aí vai. E a gente vê que o funcionário, testando novamente, ele tem algum cliente aqui que está pegando das 8 da manhã até as 8h30. Tá? Agora, como que a gente vê isso aqui na agenda principal? Tá, pessoal? Aí que a gente vem no menu aqui em cima. Então, aqui, se a gente quiser inserir o cliente na agenda, a gente vem e seleciona o nome do cliente. Quando fez o cadastro, ele já vem aqui para a lista em ordem alfabética, para não perder tempo. Tá? Ah, mas eu quero saber quem que está na agenda do Carlos aqui às 7 horas. Então eu vou selecionar o primeiro funcionário aqui, eu coloco funcionário Carlos, e aí ele já aparece aqui, agenda de 1º de março de Carlos, né, do funcionário que foi selecionado. E ele mostra para a gente que às 7h15, onde tem esses dois X, é o cliente SSSSS que agendou um serviço de R$ 50 e que o horário dele vai das 7h15 até as 7h45, tá? Porque esse horário é das 7h30 até 7h45. Então vamos supor que eu queira agendar o cliente, vamos supor que o cliente, aquele que a gente cadastrou, quem foi? Foi o Tomás Teste. Então vamos supor que a gente quer colocar o Tomás Teste aqui, funcionário Carlos, ainda no dia 1º de março. Se a gente quiser ver a agenda de outro dia, é só selecionar o dia aqui, tá? A gente vai ver que sumiu aqui. Ah, não, eu quero no dia 1º de março mesmo, do ano de 2013. Então eu coloco aqui, ele já carrega automaticamente a agenda do Carlos e dos outros funcionários. Tá? E aí eu vou agendar um serviço no valor de R$ 40, coloco aqui o valor. E aí a gente tem que informar a hora de início e a hora fim desse serviço para que a gente possa imputar nas nossas agendas, tá? Tanto na agenda principal quanto na essa agenda paralela com todos os funcionários para fazer um comparativo. Vamos supor que o cliente Carlos ele quer marcar
para as 2 horas da tarde, né? Então a gente vem aqui na hora início, a gente coloca aqui a faixa de horário de 14 horas, aí a hora de término, a gente vem aqui e coloca, bom, vamos supor que ele vai fazer um serviço um pouco mais demorado, que vai das 2 às 3, a gente coloca 15 horas e 0 minutos aqui, tá, pessoal? Aí é só clicar aqui no botão inserir cliente na agenda, apertei, ele já inseriu o cliente na agenda, então ele limpa, claro, depois de inserir, ele avisa aqui, último cliente inserido na agenda, Tomás Teste inserido na agenda com sucesso, tá? E a gente observa aqui, então, que no funcionário Carlos foi preenchido das 2 até as 3 horas, tá, pessoal? Ou seja, até a última faixa aqui de início, 2h45 da tarde. E aí, se a gente quiser ver a agenda, o nome da pessoa que a gente acabou de colocar na agenda, seleciona aqui funcionário Carlos, a gente vem às 2 horas e tem Tomás Teste, R$ 40, que a gente acabou de inserir, certo, pessoal? Também tem a possibilidade de imprimir a agenda principal, imprimir essa agenda com todos os funcionários, ou voltar ao menu para a gente ver as outras opções. Tudo bem, pessoal? Legal. Então, pessoal, esse quarto item que a gente vai ver aqui, ele é uma opção de busca dos clientes cadastrados, tá? Então vamos ver o que a gente observa nele aqui, tá? Aqui a gente tem todo o cadastro de clientes, certo, pessoal? Com todas as informações que foram imputadas no software, tá? Onde a gente tem desde o código do cliente até o nome, data de nascimento, por aí vai. Todos os campos que foram cadastrados, que foi uma exigência do empresário, do Salão Nota Kids. E aqui a gente tem até os campos de última visita de cada cliente e a data de aviso a ligar. Só que não é aqui nesse cadastro de clientes que a gente vai emitir a lista para imprimir para um funcionário fazer a ligação ou enviar alguma carta de feliz aniversário e tudo mais. Até porque é uma lista imensa, né, pessoal? Imagina imprimir isso aqui, não é mesmo? E aqui, uma outra solicitação, uma outra necessidade do empresário era que ele pudesse realizar a busca de clientes cadastrados por qualquer campo. Então, se ele quiser ver os clientes cadastrados pelo CEP, ele faz a busca por CEP. Se ele quiser por algum telefone, ele faz a busca. Ah, não, ele quer ver por nome do cliente, ele faz a busca também. Como é que ele faz essa busca? A gente tem aqui nessa célula, selecione abaixo o item a buscar, tá? Onde a gente clica aqui na setinha e vem a lista com todos os campos. Então, por exemplo, eu quero ver o cliente cadastrado que tem o nome do pai XYZ no meio, vamos supor. Dá um buscar aqui embaixo, a gente vê que não retorna nenhum item, tá? Ah, não, eu quero visualizar os clientes que tem no meio do nome a palavra teste, por exemplo. Então, eu venho aqui, digita teste, selecionei o nome do cliente e dou um buscar aqui. Ele aparece todos os clientes que estão cadastrados com a palavra teste no meio dele, tá, pessoal? Não, agora eu quero uma outra funcionalidade do sistema aqui dentro dessa parte, né, que a gente tinha visto, que era buscar clientes e visualizar histórico. É o seguinte, bom, eu achei aqui essa lista de clientes, tá? Eu quero visualizar o histórico desse cliente específico. Aí eu quero visualizar o histórico do cliente SSS, vamos supor. Venho aqui, seleciono o nome do cliente e clico em visualizar histórico do nome do cliente selecionado, tá, pessoal? Clico aqui, ele vai apresentar o histórico para a gente. Então, cliente SS, reparem que não é a mesma tabela, aqui é do histórico desse cliente, onde a gente tem os 3 horários que esse cliente esteve agendado, que ele compareceu, tá? Até o funcionário, o valor que foi pago, no período, se foi manhã, tarde e noite, tá? E aqui, esse período, o empresário definiu com 3 faixas de horários de interesse dele, mas isso aqui também é facilmente configurável. E aqui a hora e minuto início, a hora e minuto fim do horário. Então vamos supor que o cliente marcou algum horário. Então, por exemplo, marcou no dia 18/2, ele não veio ou foi cancelado. E aí o que acontece? Como que a gente apaga esse horário? Tá? A gente clica aqui, seleciona o nome do cliente no horário que deseja apagar e clique aqui para apagar. Tá? Então, por exemplo, eu quero apagar esse aqui do dia 18 de fevereiro.
tá? Eu venho aqui, seleciono o nome do cliente e eu clico aqui em selecionar aqui o nome do cliente. Ele vai falar para a gente, registro não encontrado, favor selecionar o nome do cliente. Isso aqui aconteceu porque eu já tinha em algum momento apagado esse registro aqui, tá, pessoal? E ele veio para cá. Deixa eu ver. Selecionar aqui. Horário excluído com sucesso, tá, pessoal? Perfeito. Então a gente pode ou voltar à busca de clientes ou até mesmo voltar ao menu e partir para as próximas informações, certo, pessoal? Então, pessoal, entrando aqui na última parte, no último item aqui, no último menu desse software aqui de agenda, tá? A gente tem a possibilidade de emitir listas de avisos e ligar para os lista de avisos a ligar e também lista de aniversariantes do mês em questão, tá, pessoal? A gente entra aqui no menu, onde primeiro a gente tem o cadastro de clientes aqui embaixo, só que sem os campos de endereço, CEP, tudo mais, para que a gente não tenha não fique muito extensa essa tabela. Né? Aqui em cima a gente seleciona o mês, a lista gerar, então, por exemplo, eu quero o mês 1, eu quero o mês de janeiro, e eu quero gerar os aniversariantes do mês de janeiro. Seleciono o mês, clica aqui, ele gerou os aniversariantes do mês de janeiro, tá, pessoal? Agora não. Eu quero saber quem são os clientes que eu tenho para ligar em março. Então, seleciono o mês 3 e clico aqui, gerar lista de avisos, tá? E aí, gerou a lista dos clientes que tem para ligar. Aqui, juntamente, já tem a data de quando ligar. Pode imprimir isso, eu sei. Bom, dia 7 de março, eu tenho que ligar para o testando XYZ23 e no dia 31 de março, eu tenho que ligar para esses dois clientes aqui, que é o cliente XYZ4 e o cliente Tomás Teste. Né? E a gente pode imprimir ou tomar as ações aqui por esse arquivo mesmo, tá, pessoal? Então esse aqui foi o arquivo de agenda que a gente viu, né? E nesse arquivo onde a gente pode fazer o cadastro de clientes, cadastro de funcionários, manipular os clientes, gerenciar esses clientes cadastrados, fazer tomar ações de marketing para fidelização, a gente pode inserir esses clientes na agenda, excluir horários, emitir listas de avisos, aniversariantes, e também aviso a ligar e também visualizar o histórico desses clientes, né? Agora vamos observar a segunda parte do sistema, né? Essa parte que ficaria mais como uma gestão do empresário em si para o seu salão e não uma parte em aberto para qualquer funcionário do salão, certo, pessoal? Vamos lá. Agora vamos para o arquivo caixa, tá? Ele já está aberto aqui. Então, onde a gente vê aqui que esse é o software de gerenciamento do Salão Nota Kids, parte de relatórios. De primeiro de tudo, a gente tem aqui tem alguns botões, né? Vamos ver o que são aqui esses menus. E aqui a gente tem um botão maior, atualizar banco de dados, tá, pessoal? Onde ele puxa todas as informações daquele software de agenda para esse software de relatórios, tá? Então, sempre que a gente abrir o arquivo caixa, a gente clica aqui em atualizar banco de dados, tá? Vou clicar aqui, enquanto isso ele atualiza aqui o banco de dados. Importante que o outro arquivo de agenda ele tem que estar aberto. Se ele não estiver aberto, vai gerar uma mensagem avisando que o arquivo não está aberto e pedindo para abrir o arquivo, tá? O arquivo agenda. Então aqui a gente atualizou, ele avisa banco de dados atualizado com sucesso, tá? Ok, a gente pode mexer aqui no nosso software de caixa, certo, pessoal? Então aqui a gente tem algumas opções de relatórios, a gente tem mais precisamente três, a gente tem o resumo do mês, relatório detalhado do mês e relatório detalhado do ano, tá? E a gente tem três opções aqui, caso o empresário queira ir facilmente para o arquivo agenda, ou se ele quiser visualizar os funcionários cadastrados. Então lembre que na opção lá do arquivo agenda, ele não consegue visualizar os funcionários cadastrados, ou seja, o banco de dados do funcionário. Por quê? Se a gente entrar aqui em funcionários cadastrados, aqui tem todos os dados do funcionário, inclusive o percentual de comissão que esse funcionário ganha. Então, para não ter atrito, não
possibilidade de outros funcionários visualizarem qual é a comissão de cada um dos funcionários do salão. Tá? Onde aqui o empresário pode excluir algum funcionário, ou voltar ao caixa, ou até mesmo voltar ao menu da agenda. Voltar ao caixa, que é onde a gente estava visualizando, tá, pessoal? Visualizar arquivo agenda é basicamente aquilo que a gente estava vendo. Aqui no histórico e busca, a gente vai observar isso aqui por último, mas ele é um campo onde o próprio empresário cria o seu relatório, cria o seu cenário. A gente entende que as necessidades são dinâmicas, né? Então não tem como a gente deixar só alguns relatórios estáticos, só que ele quer um outro tipo de relatório, ele pode criar esse tipo aqui nesse histórico e busca. Bom, vamos lá. Aqui nesse primeiro relatório, nesse resumo do mês, aqui o que acontece? O empresário ele seleciona o mês que ele quer aqui, tá? Então aqui no caso selecionado o mês de março, se ele colocar o mês de junho, vai mudar as informações, deixar aqui no mês de março, tá? Ou ele pode colocar todos os meses também, tá? Mas aqui eu vou deixar o mês de março, tá, pessoal? Então aqui, por exemplo, no mês de março aqui do ano de... desculpa, ele não seleciona todos os meses não, tá? Que ele tem que selecionar necessariamente algum mês específico. O todos os meses ele tem a possibilidade no outro relatório. Então aqui ele informa o mês, então por exemplo, eu quero no mês 3, o mês de março, o ano corrente, tá? E aqui ele tem ele tem 4 tabelas aqui, onde o que acontece? Na primeira tabela ele tem todos os períodos, tá? Então esse empresário ele queria separado por períodos, por manhã, tarde e noite, todos os relatórios que ele tivesse. Então aqui a gente tem, primeiramente, todos os períodos e dentro disso, quais são as variáveis que ele tem aqui. Quantidade de serviços realizados, faturamento do salão, ticket médio, né, que é o total de faturamento pelo número de serviços e o quanto foi pago de comissão. Então, por exemplo, aqui ele tem todos os funcionários nessa primeira coluna e ao lado ele tem separado por cada funcionário, tá, pessoal? Então, por exemplo, ele teve no mês de março 4 serviços no salão inteiro, faturamento de R$165, ticket médio de R$41 e não pagou nada de comissão. Tá? E claro que isso aqui são números fictícios. E aqui separado, esses números aqui estão quebrados por funcionário. Então, por exemplo, o funcionário Carlos teve 2 serviços, contribuiu com R$95 de faturamento e teve um ticket médio de R$47,50. E assim vai pelos outros funcionários. Aqui é a tabela de todos os períodos, tá? Agora aqui embaixo tem uma tabela específica para cada período. Então, primeiro, só para o período da manhã, quanto foi serviço, faturamento, ticket médio, comissão, só para o período da tarde e só para o período da noite. Certo, pessoal? Esse aqui foi o resumo, esse aqui é a planilha de resumo, onde o empresário abre como se fosse o dashboard dele, ali, né? Mas vamos supor que ele queira visualizar como é que foi o detalhamento desse mês, né? Como é que foi o desempenho dos funcionários ao longo dos dias desse mês de março, né? Vamos lá, então a gente volta ao menu e vem no relatório detalhado do mês, tá, pessoal? Onde aqui a gente seleciona o mês, então, por exemplo, a gente pode colocar março aqui, tá? E aí informa o ano e a gente tem a opção de todos os funcionários ou caso queira algum funcionário específico, seleciona no funcionário e ele traz as informações só daquele funcionário. Tá, pessoal? Então aqui eu deixei todos os funcionários, a gente tem aqueles 4 itens, né? Então se a gente ver aqui no resumo do mês, serviços, faturamento, ticket médio e comissão, a gente tem esses 4 itens aqui em 4 tabelas, tá? Então onde a gente tem a tabela quantidade de serviços, faturamento, ticket médio e comissão aqui abaixo, tá, pessoal? E tudo isso ao longo dos dias do mês que foi selecionado. Então, em março, ele traz o desempenho ao longo dos dias. Ah, não, se quiser ver só o total, ele tem o total nessa coluna aqui, certo, pessoal? E para cada tabela, a gente tem aqui informando em qual foi o período, quantos ocorreram pela manhã, à tarde e à noite, e qual foi o total desse item, aqui no caso, quantidade de serviço. E aí, ao lado esquerdo, a gente tem um gráfico aqui de linha, tá, com essas 3 informações, para a gente avaliar o desempenho manhã, tarde e noite, quanto a quantidade de serviço, quanto ao faturamento recebido, ao ticket médio e a comissão paga, certo, pessoal?
onde manhã é linha azul, tem a legenda aqui, tarde é linha vermelha e noite é a linha verde, tá? Tem poucos dados, que a gente ainda não populou muito essa tabela aqui, esse arquivo hipotético, tá? E aqui a gente tem todos os funcionários, a gente voltou, não quero ver só do Carlos, aí tem o desempenho dele aqui, né? Então são os dados, eles se atualizam que conforme a gente seleciona quais os funcionários que a gente deseja. Ah, mas aqui tem os dias em determinado mês. Ah, não, mas vamos supor que a gente queira visualizar como foi o desempenho nos meses daquele ano, né? Então como é que a gente faz isso? A gente vem aqui voltar ao menu. É para isso que existe esse terceiro relatório, o relatório detalhado do ano específico, tá, pessoal? Onde é mais ou menos no mesmo esquema, aqui com 4 tabelas, quantidade de serviços, faturamento, ticket médio e comissão, em cada uma delas, período manhã, tarde e noite ou todos os períodos. E a gente também aqui informa o ano que a gente quiser. Então, eu quero ver de 2012. Vem aqui, coloca 2012 e também seleciona o funcionário ou deixa todos os funcionários. Eu quero ver só do Carlos. Como que ele foi ao longo dos meses. Ah, não, eu quero ver de todos os funcionários, qual foi o desempenho no período de manhã, tarde e noite. E assim em diante. E aqui a legenda, tá, pessoal? A legenda de manhã em azul, tarde em vermelho, noite em verde. No mesmo esquema que a gente já viu lá para o relatório detalhado do mês. Onde aqui a gente observa que a gente tem os meses, né, de janeiro do mês 1 ao mês 12 até dezembro. Depois um total, para ver o totalizador caso queira ver do ano. E separado por períodos e por itens, tá, pessoal? Aí a gente, para fechar aqui a apresentação do programa, eu desenvolvi aqui uma parte, essa histórico e busca, onde o próprio empresário cria o seu relatório, né, pessoal? Porque, vejam, a gente tem apenas meses com funcionários, a gente tem um tipo de cenário, né? E ali a gente tem, aqui se a gente voltar no menu, a gente observa que a gente tem 3 relatórios, né? Eles estão estáticos porque eu não consigo mudar a estrutura dele ou os itens de pesquisa dele, apesar de que a gente consegue informar o mês, informar o ano, né, pessoal? É aqui no detalhado do mês também, informar o mês, o ano e até o funcionário. Então a gente tem alguns itens aqui pré-definidos. Aqui já não. Nessa parte de histórico e busca, o empresário consegue fazer o relatório que ele quiser aqui. Então, por exemplo, se ele quiser saber a informação do cliente XYZ4 só no período da tarde e só no eu quero saber como é que ele foi só nos dias 4 de todos os meses do ano de 2013. A gente cria aqui, tá? Só vem dar um buscar, provavelmente não tenha nada, né? Ah, vamos supor que eu quero ver, não, eu quero voltar a ver todos os clientes só no dia 4 de todos os meses de 2013, não quero tarde. A gente quer todos os períodos também. A gente vem aqui e busca, não tem nenhum. Ah, não quero dia 4, quero todos os dias, né? Quero todos os clientes, todos os funcionários, todos os períodos. O valor não me importa. Todos os dias, todos os meses. Vem aqui e busca, né, pessoal? Então, observem que aqui a gente faz o relatório que a gente quiser aqui, tá? A gente cria os cenários que a gente quiser facilmente só selecionando os itens de análise que a gente deseja observar. Onde a gente tem a opção de imprimir, e aqui, então aqui a gente pode gerar o fluxo para o funcionário, fluxo de caixa para o funcionário, saber o que aconteceu, né, o quanto ele recebeu de comissão, qual foram os valores dos serviços, quais foram os seus clientes, os horários, enfim. Uma infinidade aí de cenários para que a gente possa fazer a gestão desse salão de beleza, né, pessoal? Bom, muito obrigado pela atenção de todos que viram esse programa. Eu fico no aguardo do comentário de vocês para que a gente possa trocar ideias, até para melhorar esse programa e para eu aprender mais para próximas versões, até para salões de beleza ou até mesmo para outros programas que possam surgir, tá, pessoal? Muito obrigado mais uma vez, espero que tenham gostado, espero que eu possa ter ajudado em alguma coisa na aprendizagem de vocês. A gente não viu aqui como fazer
Isso tudo que foi feito aqui, né? Eu desenvolvi esse programa através de programação com macros, né? Mas aí a gente pode ir conversando, se tiver algum. Não coloquei para o vídeo não ficar muito mais extenso do que já é, né? Então, eu quero saber só como funciona a agenda, não, eu quero saber como você fez para fazer aquele relatório específico. Pode me enviar pela fanpage Excel com você ou até pelo blog excelcomvocê.com.br também e pelo e-mail, que a gente está no aguardo para responder suas dúvidas e melhorar sempre, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado.